Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. If Messiah, Se o Messias, que tanto te ama, que deu a própria vida para que você tenha vida eterna, se ele te avisasse algo, você levaria seu aviso a sério? Ou você diria, tudo vai ficar bem, eu não estou interessado em coisas assim, eu sei que estarei no céu de qualquer jeito, ou seja, o que tiver que acontecer, vai acontecer? Por outro lado, se ele avisar um verdadeiro discípulo, um discípulo que verdadeiramente acredita nele, que seja seu seguidor, este vai prestar atenção no aviso, vai considerá-lo seriamente e vai se certificar que aquela verdade seja aplicada em sua vida. No estudo dessa semana, vamos ver um aviso muito importante que Yeshua deu aos crentes, especialmente aqueles crentes que estariam vivos nos últimos dias. Pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro de Mateus, capítulo 24. Já vimos que Yeshua, ou Jesus de Nazaré, ele está no Monte das Oliveiras, onde os discípulos vêm até ele e fazem perguntas. E estas perguntas estão relacionadas aos últimos dias, ao fim dos tempos. Eu espero que você seja um daqueles que, junto comigo, estará vivo naqueles dias, quando seríamos considerados fiéis e estaríamos realizando a vontade de Deus em obediência, dando um testemunho que seja agradável a Ele. Assim, veremos que Ele vai nos dizer algo de grande significado. Olhe comigo em Mateus 24, capítulo 4. Yeshua respondeu, dizendo a eles, cuidado. Veja que esta é uma palavra que significa olhe, e está na forma imperativa, como um comando. Então ele nos diz, olhe, o que significa que há algo a ser visto, e você só será capaz de discernir o que deveria ser visto se você estiver doutrinado profeticamente, se você conhecer os sinais dos acontecimentos, que está escrito na Sagrada Escritura, que irão acontecer nos últimos dias. Não se preocupe, temos boas notícias, pois o Messias vai nos dizer o que são essas coisas, de forma que, quando nós as virmos, nós saberemos e também estaremos cientes de como deveremos responder para trazer honra e glória para o nosso Senhor e Salvador, como também ser uma influência de Deus, uma influência justa na vida dos outros. Esse é o nosso objetivo. Então, observe o que ele diz. Ele fala com seus discípulos e ele diz a eles, vejam, cujo significado é, preste atenção, tenha cuidado. E a propósito, essa é a mesma palavra usada na Escritura em outros locais, onde mais tarde o Messias avisa os discípulos, quando ele está no jardim do Getsêmani, e ele diz a eles, orai e vigiai. Mas será que eles levaram a sério? Não, não levaram. O que aconteceu? Quando aquele momento chegou, diz a Escritura, o pastor foi atingido e as ovelhas se espalharam. Ficaram dispersas pelo medo. Eles não ficaram com ele. Elas fracassaram. E ele avisou aqueles discípulos, mas eles não levaram seu aviso da forma correta. Então, deixe-me te fazer uma pergunta. E você? Você está levando essas palavras a sério? Você vai guardar o que ele está falando àqueles a quem ele ama? Repetindo, voltemos a Mateus 24. Yeshua respondeu, dizendo a eles, cuidado. Então, com o que deveríamos nos preocupar?
Observe o que ele diz: que nenhum homem o engane. Entendemos então que, se alguém não for cauteloso, certamente será enganado. Não é uma questão de salvação, é questão de ser um servo fiel. Lembre-se do que o Messias disse em outro lugar, quando ele diz: quando o Filho do Homem retornar, ele encontrará fé sobre a terra? Ou seja, será que você estará vivendo, se comportando fielmente, ou você será enganado? Quando olhamos a Escritura, e não se engane sobre isso tanto profeticamente do Antigo Testamento, como também vemos no Novo Testamento, escrito por Pedro, escrito por Paulo e escrito pelo próprio Messias. Haverá fortes decepções neste mundo, se você não amar a verdade, se você não for profeticamente sensível ao que a palavra de Deus instrui, então você será enganado. E como consequência, haverá vergonha e você não dará testemunho que seja agradável a Deus. Você não será aquela influência justa de Deus na vida de outros. Então, ele nos avisa dizendo: cuidado, que nenhum homem o engane. Por quê? Versículo 5. Mencionamos que, nos últimos dias, haverá muitas decepções. E observe o que diz o versículo 5. Porque muitos virão em meu nome. Primeiro, eu pensei que isso era bom, pois haverá muitos que virão, e como consequência, eles vão falar, eles vão ensinar, e eles vão fazer isso no nome do Messias. E o que eles estão dizendo? Continue a ler. E eles vão dizer que quem está falando? Yeshua, que eu sou o Messias. Ou seja, sim, é verdade. Yeshua, Jesus de Nazaré, ele é o Messias. Eles vão dizer isso e nós acreditamos. Qual o problema? Observe o que é dito no final deste versículo. E a muitos eles irão enganar. Então, a decepção não virá apenas fora do grupo de crentes, mas o Messias avisa. E você e eu precisamos levar isso muito, muito a sério. Ele avisa que a decepção, que o falso ensinamento, as mentiras, estarão vindo de dentro do grupo de crentes, de dentro da congregação a que vamos. Ele diz que haverá muita decepção, e essa decepção será baseada em falso ensinamento. E veremos o motivo mais tarde. Mas precisamos reconhecer que o Messias está nos revelando isso. Que um dos sinais dos últimos dias é que a congregação de resgate, ou seja, a igreja, vai se afastar da verdade. E estes simples paralelos, de acordo com o que o apóstolo Paulo diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, fala sobre a apostasia. Se estudarmos bem esta palavra, saberemos que a apostasia é o afastamento. E preste bastante atenção, não é qualquer tipo de afastamento, é o afastamento da verdade. Está se afastando daquilo que é bom, daquilo que é correto, para o que é falso, que não é bom de jeito nenhum. Então, ele nos avisa, e nos avisa de forma bem específica. Olhe agora no versículo 6, onde ele vai nos dizer quais serão alguns dos sinais. Muitas pessoas estão perguntando hoje: nós já estamos vivendo no final dos tempos? Por um acaso, o coronavírus, a Covid-19, é um dos sinais dos últimos dias? Precisamos ser sábios ao compreender a Sagrada Escritura e não deixar esses falsos mestres sensacionalizarem tudo, o que eles querem. E eles fazem isso à medida que Paulo avisa aos coríntios que haverá muitos deles, a quem ele chama de mascates. Haverá mascates da palavra de Deus, que não estarão preocupados com a verdade ou com a justiça, mas estarão preocupados com dinheiro, sempre falando tudo sobre dinheiro. Muito cuidado com essas pessoas. Assim, ele nos diz de forma muito clara
quais são os sinais. E não será, talvez seja isso, talvez sejam essas outras coisas, mas no final, tudo vai se encaixar. Ou seja, não será 1 ou 2 testes, mas todos eles acontecendo ao mesmo tempo. Olhe agora no versículo 6, onde ele diz: pois vocês estão prestes a ouvir sobre guerras e rumores de guerra, mas não fiquem perturbados. Por quê? Como não? Pois haverá guerras e rumores de guerra. E não se esqueça que a palavra guerra está no plural, ou seja, não é apenas uma guerra aqui ou ali, mas haverá várias guerras. E há ainda mais guerras prestes a acontecer. É isso que significa a expressão rumores de guerra. E tudo isso vai trazer grande instabilidade no mundo. Mas não apenas guerras. Observe o que mais ele diz continuando, na metade do versículo 6, porque também é necessário que todas essas coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim. Precisamos ser bem sensatos, pois a Escritura nos aconselha que devemos estudar para nos mostrar aprovados. Vimos no versículo 3 que os discípulos vêm até Yeshua, que está sentado no Monte das Oliveiras. E você se lembra que eles fazem algumas perguntas? Eles perguntaram: quando essas coisas vão acontecer? Qual é o sinal da sua vinda? E o que se entende sobre o sinal do fim desta era? Nesta semana e na próxima, estaremos estudando esta parte que tem a ver com as instruções que o Messias deu aos crentes sobre os crentes. Quando você olha em Mateus 24, você vê que, começando no versículo 6, ele começa a falar e diz: vocês. Ou seja, ele fala de todos eles, pois você está no plural. E tudo que ele fala, e podemos voltar ao versículo 4, por exemplo, quando ele nos diz: cuidado, ou seja, preste atenção, fique atento, olhe. Podemos voltar ao início do versículo 4 e ver que cada vez que ele diz vocês, ele está falando com os discípulos. E ele está se direcionando àqueles discípulos, os 12 discípulos daquela época. Em síntese, as palavras retiradas de Mateus 24 terão grande relevância para os discípulos nos últimos dias. E isso pode significar que você e eu, que nós precisamos levar essas palavras ao nosso coração. Precisamos meditar sobre elas. Precisamos estudá-las completamente. E é o que iremos fazer nas próximas semanas. Então, ele fala sobre o fim. A maioria das pessoas não se aprofunda tanto. E há uma diferença entre o que os discípulos dizem quando eles perguntam qual é o sinal do fim dos tempos. Eles usam uma palavra que tem um prefixo que expressa que tudo está chegando a um fim juntos. Eles estão falando literalmente sobre o fim desta era, deste mundo, que dará a luz ao reino de Deus, o estabelecimento do reino. Mas veremos que, nessa parte que estamos estudando, que o Messias, por 3 vezes, vai falar sobre o fim, o que nos leva ao versículo 14 na 3ª vez. Mas ele quer dizer um fim diferente. Ele está falando com os discípulos, sua ênfase é nos discípulos, e no fim, sobre o qual ele está falando, e veremos isso quando chegarmos ao versículo 14, ele está falando sobre o fim da era da igreja. Ele está falando sobre o arrebatamento, a esperança abençoada. E ele vai nos contar sobre o que vai acontecer, que vai levar ao fim da era da igreja. E tenha certeza disso. O fim da era da igreja será o arrebatamento da igreja. Então temos que fazer uma distinção entre o versículo 3, quando ele fala sobre o fim dos tempos, imediatamente trazendo o reino de Deus, e o que o Messias se refere, falando aos discípulos sobre o fim, mais precisamente o fim da era da igreja. Vamos voltar ao texto. Na metade do versículo 6,
Ele diz, porque é necessário. Novamente, você precisa prestar atenção ao vocabulário. O termo necessário fala sobre algo que é absolutamente necessário. Tem que ser assim para que as coisas que Deus prometeu se tornem realidade. Então, essas coisas não são o que podem ser, o que poderiam ser. Estas coisas têm que acontecer. O reino de Deus não será estabelecido. O Messias não virá novamente. Ele não vai reunir seu povo e trazê-los ao reino do céu antes da ira de Deus, até que essas coisas que estamos estudando agora aconteçam. E o que são elas? Aquilo que já vimos. Haverá guerras e rumores de guerra. Mas ele também nos diz, não fiquem preocupados com isso, pois é necessário que todas essas coisas aconteçam. Mas esta é a primeira vez, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Pois nação se levantará contra nação. Novamente vemos a importância da palavra, do idioma, do vocabulário, já que o termo da palavra para nação é a palavra etnos, ou seja, que fala sobre diferentes grupos étnicos. E isso nos diz que haverá conflitos étnicos em diversos lugares. Esse é um dos sinais. Depois de revelar isso, ele diz, e reino contra reino. E a palavra reino aqui seria algo tipo um país travando uma guerra contra outro país. Então pense nisso. Haverá guerras e haverá ainda as outras guerras prestes a acontecerem. Haverá conflitos étnicos e haverá reinos, ou seja, países e nações também em conflito. E ficará pior. Por quê? Observe o que mais ele fala. Estou continuando no versículo 7. Ele diz que também haverá fomes. Novamente aparece uma palavra no plural, fomes. Quero que você preste bastante atenção, já que iremos lidar com algo que a maioria das pessoas não vai a fundo o suficiente para entender o porquê de algo. Você saberá do que falo num momento. Então, está escrito, continuando, haverá fomes. E a palavra usada aqui para fomes é a palavra grega limoi. Como sabem, estou utilizando um texto em grego, os textos receptos. Se você estiver utilizando uma tradução moderna, possivelmente será um texto diferente do grego. E, portanto, haverá algumas diferenças. Agora, vou mostrar uma das maiores diferenças. Quando você olha nos textos receptos, que, a propósito, é utilizada pela Bíblia do Rei Jaime, ela mostra algo que a maioria das traduções modernas não trazem. Diz aqui, não somente haverá fomes, mas também haverá pestes, que também está no plural, ou seja, haverá pragas. E agora, preste muita atenção. A palavra usada para fomes é a palavra limoi, e a palavra usada para pragas é a palavra loimoi. Veja que elas são muito semelhantes, com diferença de apenas uma letra. E essa semelhança fez com que uma letra não tenha sido usada, porque a pessoa viu a palavra escrita daquele jeito. Em seguida, viu algo semelhante e acabou eliminando uma letra. Loimoi se tornou limoi. Isso é o que chamamos de erro de escriba. Para ter os melhores manuscritos, quem sabe você considere comprar uma nova Bíblia, com nova tradução. O melhor texto em grego diz que haverá fomes e haverá pragas. Agora, gostaria de dizer duas coisas sobre o que acabamos de ler. Quando há numerosas guerras acontecendo, quando parece que haverá outras guerras prestes a acontecerem, quando vemos grupos étnicos se levantando contra grupos étnicos, um país em conflito com outros países, e também fomes, ano após ano. Não apenas fome acontecendo aqui, fome acontecendo ali, mas muitas fomes.
E também haverá pestes, ou seja, pragas. Então, se você está se perguntando sobre o coronavírus, para ser uma praga dos últimos dias, em relação ao que o Messias está falando, junto com o coronavírus, teria que ter numerosas guerras e também fomes. E não apenas uma, mas muitas pragas. É o que está subentendido aqui. E não apenas fomes e pragas, e guerras e outros conflitos. Veja no final do versículo 7. E também terremotos. Veja, uma vez mais, o plural na palavra terremotos. Em muitos lugares, diversos lugares. Então, para que nós nos aproximemos do fim dos tempos, e quero enfatizar aproximar, todas essas coisas têm que acontecer. Porém, nós não vemos isso acontecendo hoje. Não vemos fomes na proporção bíblica apresentada. E quanto a esta praga, o coronavírus, a Covid-19, e eu já disse em outras lições, se você tiver que se preocupar se esta é uma praga que vem de Deus, se você estiver fazendo essa pergunta, se pode ser ou pode não ser, posso te garantir que não é uma praga que vem de Deus. Quando Deus envia uma praga, as pessoas sabem que vem dele. Agora, as coisas vão ficar ainda piores. Muito, mas muito piores mesmo. E o que o Messias diz é: esteja pronto, não seja enganado. Está se aproximando um tempo de muita instabilidade. E o que eu gostaria de te dizer é que, na sua maioria, a igreja não tem demonstrado fé, mas ao invés, tem demonstrado medo com relação aos mitos do coronavírus. Nós não nos retiramos, não temos sido aquela luz, não temos sido testemunho. De fato, para a grande maioria, os crentes têm praticamente estado ausentes em meio a tudo o que está acontecendo. E devíamos nos envergonhar disso. Precisamos ser pessoas corajosas, precisamos ser líderes, mas não é o que temos visto. Temos visto os crentes em retiro, que facilmente fecham nossas portas e ouvem que o louvor não é essencial. Que vergonhoso! Precisamos nos arrepender, precisamos ser corajosos, precisamos ser fiéis, precisamos perceber que as coisas ficarão ainda piores. E o que iremos fazer? E é por isso que a Escritura diz: todas essas coisas, guerras, conflitos, fome, pestes e terremotos, todas elas estão no plural. E o que mais ele diz sobre isso? Veja no versículo 8. Mas todas essas coisas são apenas o início das dores do parto. É muito interessante e importante que o Messias usa o termo dores do parto. As dores do parto começam de forma leve e rapidamente elas ficam muito fortes. Eu sei disso pela minha esposa, pois temos 3 filhos. Então entendemos um pouco, ela mais do que eu, sobre as dores do parto. Mas a mensagem por trás é que há um propósito. Haverá um resultado agradável. As dores do parto dão lugar ao parto, e em seguida há algo maravilhoso, uma criança recém-nascida. Da mesma forma, essas dores do parto vão dar lugar a quê? Qual será o resultado? Um resultado abençoado, que é a nossa abençoada esperança, o arrebatamento. Deus vai se mostrar fiel a nós, a seu povo, no meio de tudo isso. Isso é o que precisamos entender. Então, todas essas coisas, preste atenção ao que o Messias diz no versículo 8. Mas todas essas coisas são apenas o início das dores do parto. Versículo 9. Há algo mais que o Messias está nos dizendo. E precisamos nos preparar para isso. Nós seremos odiados pelo mundo. Seremos intensamente perseguidos por causa da fé. Lembre-se de que o Messias Yeshua está falando com os discípulos. E o que ele está dizendo? Preste atenção ao versículo 9. Ele diz: então eles entregarão vocês para serem atormentados.
Acho importante sublinhar este versículo, que não está falando sobre o que aconteceu em 70 AD. Veremos já já que tudo isso tem a ver com o início das dores do parto que levam ao arrebatamento e à segunda vinda. São dois acontecimentos diferentes. Um vai acontecer, e o foco é no grupo de crentes, na igreja. O segundo, que é a segunda vinda, o foco é nos filhos de Israel. Em segundo lugar, no arrebatamento, nós seremos reunidos para ele. E o segundo comentário é baseado no que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13. Nós estaremos vindo com ele, de forma que quando o seu reino estiver estabelecido, nós estaremos governando e reinando com ele para esse reino do milênio. Precisamos ver as coisas adequadamente. E o que a Escritura diz é que nós seremos traídos, o que quer dizer que seremos entregues, oferecidos. Depois, teremos aflições. Essas não são minhas palavras, mas as palavras do próprio Messias. E ele está falando com seus discípulos. Os verdadeiros discípulos serão perseguidos. Sabe de uma coisa? Se você for a muitos lugares do mundo, países que são islâmicos e que são governados por fascistas ou pelo comunismo ou algo assim, verá que os crentes, hoje, agora, estão sofrendo muito. E esse sofrimento não será apenas nesses locais, mas será em todo o mundo. Nós seremos odiados por causa do nome de Yeshua, Jesus, Jesus. Independente da língua que você fala, não importa como esse nome é traduzido, por causa desse nome, por causa de quem ele é, por causa de suas palavras, vocês serão perseguidos. Mas não iremos experimentar a ira de Deus. O arrebatamento vai acontecer. E nós veremos sobre isso em algumas semanas, baseado no ensinamento do Messias. Mas nós não vamos experimentar a ira de Deus. No passado, as pessoas foram perseguidas por causa de sua fé. E hoje as pessoas estão sendo perseguidas por causa de sua fé. No fim dos tempos, acontecerá o pior. Escute bem, o pior tempo de perseguição para os crentes. Não acredite em falsos ensinamentos que vão escapar disso. Não, é o sofrimento que vai documentar a nossa fé. Prepare-se, pois este momento está chegando. Because the time is approaching. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.